Você consegue resistir ao conselho de não espremer cravos e espinhas? Esses pontinhos que muitas vezes surgem no rosto costumam incomodar quase todo mundo. Mas alguns cuidados são importantes na hora de pensar em removê-los. E diversas dúvidas surgem neste momento. Por isso, esse é o assunto do nosso quadro Eu Quero Saber de hoje. E quem esclarece todas as dúvidas para vocês sobre cravos e espinhas é a dermatologista a doutora Cláudia Macedo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos então começar aí com a primeira pergunta, pode ser? Ela vai na tela, Nath? Isso, quando cravos e espinhas são considerados acne? A Geise de Presidente Prudente está perguntando. Isso, então o cravo e espinha é uma acne, né, que é uma desordem inflamatória da pele. Então ela pode ser só os cravinhos, são aqueles pontinhos enegrecidos, branquinhos, podem ter já espinhazinhas, que são aquelas pápulazinhas, bolinhas vermelhas e até pústula. Então todo isto é um quadro de acne. Mesmo o cravo é acne? O cravo já é a acne que a gente considera um grau 1 de acne. Daí eu não sabia. Próxima, vamos colocar a próxima, está? Espinhas têm relação com a alimentação? A Isadora de Oswaldo Cruz. Então a gente tem várias causas de acne. Então tem aquela acne vulgar, que é do adolescente, tem a acne da mulher adulta, causada por medicamentos, mas no geral a alimentação ela tem um fator secundário na piora da acne. Vamos colocar mais uma pergunta? A Anne de Bauru, cutucar um cravo pode piorar a situação dele? Nossa, eu não resisto. Mas pode piorar. Não sei o que acontece. Ela por si só, mesmo os cravinhos, já tem um processo inflamatório na pele que pode deixar manchinhas e cicatrizes. Quando a gente vai cutucar, manipular a lesão, a gente inflama mais. Então a chance daquela lesão virar uma cicatriz ou uma mancha é muito mais frequente quando a gente manipula ela. Bom, eu nem sei se essa pergunta vai estar na tela, mas eu vou perguntar, porque quando a gente, principalmente mulher está menstruada, né, que ela vai lá e aperta, fica marcado. Por quê? Qualquer pele pode marcar. Geralmente as peles mais escuras, peles negras, têm mais chance, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que após uma inflamação fica esta marquinha. Então, tanto um período menstrual ou não, ela pode deixar marquinhas escuras. Bom, vamos para mais uma pergunta? Por que os cravos são pretos? Daniel de Presidente Prudente. Na verdade, a gente tem dois tipos de comedões, que é o nome que a gente chama os cravinhos. Tanto os cravinhos abertos, que geralmente esse na região do nariz, que eles são mais pretinhos, tem aquele pontinho enegrecido, quanto os cravinhos brancos, que são os cravinhos fechados, que geralmente acontece mais na região da mandíbula ou da testa. Mas os dois são cravos. Então, tanto o pretinho quanto o branco são comedões, que são os cravinhos. E são acnes do mesmo jeito. E é acne do mesmo jeito. Tá, mais uma pergunta, está? Comer chocolate provoca espinhas? O Otávio da cidade de Lins está perguntando, doutora. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Na verdade, o que piora a acne dentro do chocolate não é o cacau em si, então é a gordura e o leite, né? Então, alguns alimentos ricos em açúcar, farinha branca, o leite, eles aumentam a insulina. Isso faz com que aumente os hormônios sexuais masculinos e pioram a acne. Então, um chocolate amargo não vai te causar esse problema de acne. Bom, a Mirtes de Rancharia, ela está perguntando aqui, pele oleosa precisa de hidratação? Sim, é muito comum a gente confundir falta de hidratação com oleosidade, né? Então, mesmo uma pele com acne, ela precisa de hidratantes. Lógico, são hidratantes especiais para esse tipo de pele, que são mais livres de óleo, mas precisa de hidratação. Pergunta da live, Nath? Isso. A Adri tá perguntando se ovário policístico causa espinhas. Isso, para a gente considerar uma síndrome, a gente tem que ter várias características naquela mesma paciente. Então, uma das causas da síndrome do ovário policístico é a acne, junto com irregularidade menstrual, aumento de peso e aumento de pelos. Tem mais alguma? Sim, a Evelyn perguntou se espremer o cravo pode manchar a pele. Pode. Então, tudo que a gente inflama a pele, ela pode deixar uma hipercromia, que são aquelas manchinhas escurinhas. Tem algumas pessoas, principalmente na adolescência, que elas ficam com a pele bem marcada. Sim. Né, por conta de espinhas. Isso foi devido a ter
espremido ali a espinha ou não, porque eram espinhas já de um grau mais elevado? Isso. Esta acne da adolescência tem muito fator genético envolvido, né? Então, a gente hoje tenta pegar essa adolescente sempre no início daquela crise de acne para evitar essas cicatrizes, que por mais que ela não manipula, que ela não cutuque, e uma acne inclusive leve, ela pode deixar marcas e cicatrizes. Então, o ideal é começar um tratamento o quanto precoce possível para não deixar essas marquinhas. Bom, o José da cidade de Olímpia, ele está perguntando quando procurar um médico. Aquela acne esporádica, uma vez ou outra, uma espinhazinha, no nariz, aqueles cravinhos, é muito comum qualquer pessoa ter. Agora, se sempre você está com lesão de acne, acaba uma, aparece outra, tá deixando marquinhas, tá deixando cicatrizes, daí a gente tem que iniciar um tratamento, que é diferente dos cuidados. Muita gente fala, eu hidrato e uso sabonete. Então, isso é um cuidado para uma pele com acne, mas daí a gente precisa instituir um tratamento. Bom, vamos para mais uma tela. Limpeza de pele ajuda Maria Eduarda de Bariri. Em alguns casos, sim, principalmente naqueles casos de cravinhos fechados, aqueles branquinhos que a gente fala. Mas a gente sempre indica limpeza em vigência de um tratamento da pele. Porque se a gente for lá remover de uma maneira correta os cravinhos e não estiver tratando, ele vai formar novamente muito rápido. Então, quando já estiver em tratamento e tiver esses cravinhos fechadinhos, a limpeza de pele é legal. Tem mais alguma pergunta aí? Anticoncepcional piora a acne? A Fátima de Presidente Venceslau. Então vamos lá. Existe uma classe de anticoncepcionais que a gente considera tratamento para a acne. Então, em mulheres jovens, em idade fértil, o anticoncepcional, alguns deles, a gente serve como tratamento. Só que também existem alguns anticoncepcionais que podem piorar a acne, principalmente aqueles só com progesterona isolado, algumas pessoas podem ter piora. Algumas mulheres, inclusive, doutora, relata que após o uso do DIU, sentiram aí um aumento muito grande de espinhas e cravos no rosto. Isso tem a ver, então, com... Isso pode acontecer, porque o DIU... Existem DIU que são hormonais e outros não hormonais. Os DIUs hormonais, para quem já tem uma tendência a causar acne, ele pode piorar no começo do tratamento também. Para mais uma tela? Cicatrizes de acne são para sempre, aquele de Penápolis, aquilo que a gente estava falando, né? A gente também tem vários tipos de cicatrizes. Tem só as manchinhas que não tem alteração de relevo, então são aquelas com pouca alteração e aquelas que são mais profundas. Então, o tratamento de acne é um tratamento longo, contínuo e depende do tipo de cicatriz. Alguns casos a gente consegue melhorar e alguns casos a gente consegue tratar, mas é bem mais difícil tratar uma cicatriz do que uma acne ativa. Pedro de Bauru, acne pode surgir após os 40? Com certeza. Então, a gente tem aquela acne vulgar, que é da adolescência, mas a gente tem a acne causada por medicamentos, como corticoides, medicamento à base de lítio. A gente tem a acne da mulher adulta. A gente tem a acne por suplementação na alimentação. Então, sim, a gente pode ter acne após os 40. Esse período de pandemia que a gente viveu, né? Muita gente utilizando a máscara. Eu percebi, por exemplo, como eu faço uso de maquiagem todo dia, né? Às vezes colocando a máscara, saía algumas espinhas, alguns cravos. Tem a ver maquiagem, máscara, abafando a pele? Com certeza. Inclusive, a gente tem até um nome que chama maskne, que é a acne causada pela máscara. Então, vários fatores que a máscara causa na nossa pele pode piorar a acne. O atrito dela, ela atritando na pele, o calor que ela fica pela gente falando dentro da máscara e a umidade. Então, essa área de máscara pode piorar as espinhas, sim. Mais uma tela? Whey protein pode causar espinhas? Wesley de Rosana. Então, vamos lá. Não é todo mundo que toma whey que vai ter acne, mas pessoas que têm predisposição, ele pode sim piorar. Como a gente falou, não é uma causa isolada, é um conjunto. Então, se a gente já está tratando a acne, a gente evita o whey, se for o do leite, principalmente o isolado, prefere o hidrolisado. E a gente tem outras opções de whey para quem tem tendência à acne, ou vegano, ou da carne. Então, tem várias opções no mercado. Coloca mais uma tela pra gente, está?
Às vezes surgem várias espinhas internas no meu rosto e elas somem depois de 2 dias. Aí meu rosto fica seco, descascando. Por que isso acontece? Paula, de Presidente Prudente. Porque a espinha nem sempre ela precisa vir a furo, vazar, sair aquele puzinho que todo mundo acha que isso tem a acontecer. Como ele é um processo inflamatório, ele pode se resolver mesmo sem estar exteriorizado. E todo processo inflamatório, na sua resolução, ele pode ter uma descamação, uma característica de hiperpigmentação. Então, qualquer inflamação pode ter uma descamação. A Joyce de Prudente: tenho muitas espinhas e cravos nas costas, mas no resto do corpo não. Por quê? Tem muita gente que tem espinha, principalmente nas costas e de fato no rosto, né? Isso. Ou às vezes no braço também. Isso. Geralmente colo, costas e rosto são os lugares mais comuns para a gente ter acne. Então, pode ter só no colo, não ter no rosto? Pode. Posso ter só nas costas e não no rosto? A gente também pode. Então, antes de tratamento, a gente tem que classificar por que está tendo essa acne. Se é aquela acne juvenil, da acne vulgar, se é uma acne induzida por alimentação, suplementação, medicamento, mas também tem tratamento. Tem muita gente que faz a esfoliação da pele com aquela bucha vegetal. Sim. É certo? Não é certo. O que acontece? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente está falando muito sobre barreira da pele. Então, uma pele que tem uma barreira íntegra, hidratada, ela responde muito mais ao tratamento do que uma pele agredida. Então, uma pele com acne, a gente prefere um sabonete mais suave, uma lavagem mais branda para manter essa barreira e melhorar o tratamento, do que agredi-la. Então, sem usar buchinhas. Tem pergunta, Nath? Sim. Meu filho tem 15 anos, tem cravos e espinhas e a médica deu 45 dias ATB. É normal? Antibiótico, né? Então, tem que classificar a acne, que grau que ela tá, se o paciente tem alguma comorbidade, mas o tratamento com antibiótico é um dos tratamentos para acne, sim. Para terminar, aqueles sabonetes com enxofre que muita gente compra para lavar, eu mesmo já fiz uso deles, né? Inclusive tem alguns até bem baratinho na farmácia. É bom usar? O enxofre, me ajudou bastante. Isso, o enxofre, ele pode agredir um pouco aquela barreira que a gente acabou de falar da pele. Então, ele pode ser um pouco agressivo. Tanto é que a gente fala que sente até aquela pele repuxando depois que a gente lava. Então, existem outras opções que tiram bem a oleosidade, principalmente a base de ácido salicílico, que agridem menos a barreira. Então, tem outras opções para a gente usar. Nada como não passar por um dermato e ver como é que tá a sua pele. Isso, porque hoje em dia tem tantas opções que a gente acaba ficando perdido, né? Então, às vezes, uma boa indicação vai te trazer um melhor resultado. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Uma boa tarde. Para todos nós.